Olá, olá, meus amigos! Aqui é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, e este é o nosso canal de estudos em Direito Civil e Processo Civil. Recentemente nós atingimos 10 mil inscritos no YouTube e eu estou particularmente muito feliz. E decidi, como forma de agradecimento, liberar 2 cursos que tenho lá no Hotmart, aqui gratuitamente para vocês. Todas as videoaulas. Elas serão disponibilizadas semanalmente. Segunda-feira, primeiro bloco de obrigações. Terça-feira, segundo bloco de obrigações. Quarta-feira, primeiro bloco de contratos. Quinta-feira, segundo bloco de contratos, até que todas as aulas estejam disponíveis aqui gratuitamente. Mas você pode ainda assim adquirir o nosso curso lá no Hotmart por um preço muito especial. Mais de 50% de desconto. Ah, professor, mas por que adquirir o curso, sendo que as aulas serão disponibilizadas gratuitamente aqui no YouTube? Simples, porque adquirindo o curso você terá acesso a todas as aulas elas já estão gravadas e disponíveis na plataforma. Segunda razão, você terá acesso ao nosso super material didático. Além do PowerPoint, além dos slides que serão disponibilizados, também a nossa apostila didática, uma super apostila, com conteúdo profundo, detalhado, com bastante quadro sinótico, mapas mentais, citações doutrinárias, jurisprudenciais, questões de concurso, apostila mesmo, de verdade, conteúdo, mas conteúdo exposto de forma didática. Ao final de toda a aula, um banco de questões para colocar em teste o seu conhecimento sobre o tema que foi estudado na aula. E ainda, se você precisa daquelas horinhas complementares, está na faculdade, tem que cumprir hora complementar, ao final do curso terá acesso ao nosso certificado de horas, ok? Então é isso. Muito obrigado pelos 10 mil inscritos. Continue curtindo o nosso conteúdo, compartilhando os nossos vídeos e não se esqueça de inscrever no canal. Quanto mais crescer o canal, mais conteúdo gratuito eu disponibilizo aqui para vocês. Vamos transformar esse canal no maior de direito civil aqui do nosso país, ok? Grande abraço e vamos para a aula então. Até mais. Tchau, tchau. Olá pessoal, estamos de volta, dando sequência aqui à nossa aula 2 de Direito das Obrigações. No primeiro bloco, expliquei aqui quais são as modalidades de obrigações quanto à prestação, dar, fazer, não fazer, e também as subespécies de obrigação de dar coisa. Identifiquei dar coisa certa e incerta, sendo que a obrigação de dar coisa certa ela ainda é bifurcada em dar, modalidade de entregar, e restituir. Fiz aqui uma rápida explicação sobre a diferença de coisa certa, coisa incerta, entregar, restituir, e tratamos sobre os 2 princípios básicos quando se fala em obrigação de dar coisa certa, que são os princípios da acessoriedade e o princípio da entrega da coisa específica, o princípio da gravitação jurídica e o princípio da especificidade. Agora vamos dar sequência, inclusive dar sequência no nosso código, né? Vamos aqui começar as regras, análise das regras específicas que o legislador nos apresenta já a partir do artigo 234. E é aqui que eu quero que você tenha bastante atenção. Nesse primeiro momento, seguindo a ordem do Código, nós vamos falar sobre a obrigação de dar coisa certa na modalidade entregar. E eu espero que você se lembre que nessa obrigação de dar coisa certa, modalidade entregar, o devedor é o dono do bem. Perfeito? Lembre-se disso. O devedor é o dono do bem. Por que eu tenho que ter muito bem posto aqui na minha mente essa ideia primordial? Porque o fundamento de todas as regras que nós vamos analisar agora é o chamado res perit domino. A coisa perece para o dono. Nós vamos falar agora sobre situações
em que antes da entrega do objeto, que é único, que é individualizado, ele perece ou ele deteriora. E a solução que o legislador nos dá para essa situação, lembrando que eu não posso obrigar o credor a receber coisa diversa, artigo 313, a solução que o legislador me dá parte dessa premissa de que a coisa perece para o dono. Então, se alguém deve ficar no prejuízo, a priori, esse alguém será o proprietário do bem. Perfeito? Então, a obrigação de entregar coisa certa. O devedor é o dono do bem. Nesse sentido, primeiro, o legislador ele vai nos falar sobre a perda da coisa, sobre o perecimento. Perecimento é a perda total. O objeto acabou. Não tem o que ser entregue. Eu celebrei contigo um contrato e eu vou usar esse mesmo exemplo para facilitar a didática, tá? Mas você pode aplicar em qualquer obrigação de dar coisa certa. Eu celebrei um contrato contigo através do qual estou vendendo o meu carro. O meu carro é coisa certa. Ah, professor, como assim? Se tem vários outros da mesma marca, do mesmo modelo, do mesmo ano, da mesma cor. O senhor disse que é coisa certa, é coisa única, é coisa individualizada. Então, como que o seu carro é uma coisa certa? Sim, existem vários semelhantes, mas o meu carro ele tem ao menos uma característica que o individualiza. Qual? A placa. Poderia ainda falar sobre o número do chassi, poderia ainda falar sobre a quilometragem. Ou seja, há aqui características que individualizam o bem. Não é qualquer carro desse mesmo modelo, ano, cor, acessórios. É o meu que está sendo vendido para você. Ok? Então tenha aqui em mente, coisa certa. Obrigação de dar coisa certa. Eu celebrei um contrato com você. Estou vendendo o meu carro para você, sei lá, pelo valor de 50 mil reais. Só que antes de lhe entregar o carro, ele pereceu. Ah, como assim, professor? Pode ser que ele tenha sido roubado, pode ser que eu bati e deu PT. O fato é que eu não tenho mais o carro para lhe entregar. Ah, mas eu tenho um outro carro, será que eu posso pegar esse outro carro? Ele é até mais caro, Será que eu posso pegar esse outro carro, então, e te dar como pagamento? Como regra, não. Artigo 313. O devedor não pode obrigar o credor a receber coisa diversa, ainda que de maior valor. Aí, se tiver acordo, professor, aí tudo bem, né? Dação em pagamento. O que eu não posso, frente ao perecimento do objeto, coisa única, coisa certa, é lhe obrigar a entregar outro, ainda que de maior valor. É isso que eu não posso. É isso que eu não posso. Mas pereceu. Você não aceita acordo. E aí? Esse é o conflito que o legislador quer resolver. Pereceu. Você não pode ser obrigado a receber outro. E não quer nenhum outro. Não há margem aqui para dação em pagamento. Então, o que fazer? Artigo 234. Se no caso do artigo antecedente, a coisa se perder sem culpa do devedor antes da tradição é o que mesmo? Entrega, né? Translado. Então, se no caso do artigo antecedente, coisa certa, a obrigação se perder sem culpa do devedor antes da tradição ou pendente condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. O que o legislador está nos dizendo é o seguinte: se o carro que eu lhe vendi pereceu por alguma razão, sem culpa minha, foi um roubo, roubaram o carro, eu não tive contribuição. Então o carro pereceu sem culpa. E você não aceita nenhum acordo, o que acontece? O contrato será resolvido. Como assim resolvido, professor? Resolver é uma forma de extinguir. Vocês vão aprender em direito contratual.
Uma das formas de extinção do contrato é a chamada resolução. Então, quando o legislador me diz que a obrigação ficará resolvida para ambas as partes, ele está me dizendo que a obrigação será extinta. Extinta. Ah, professor, mas eu já te paguei. Então quer dizer que a obrigação será extinta e eu vou ficar sem meu dinheiro? Não. Com a resolução da obrigação, nós retornaremos ao status quo ante. Nós retornaremos ao status quo ante. Então você já tinha pago o valor, é evidente, eu vou te devolver o valor que foi pago. E aí eu vou ficar sem carro. Percebeu o res perit domino? Como eu ainda não lhe havia entregue o carro, ele ainda era meu, né? Pereceu. Eu não tive culpa nenhuma, porque ele foi roubado. Mas ele ainda era meu. Ah, professor, mas nós já tínhamos assinado um contrato, eu já tinha até pago o valor. Tudo bem, mas o que determina a transmissão da propriedade é a entrega. E nesse caso eu ainda não lhe havia entregue. De modo que eu, Stanley, ainda era proprietário do carro. E tendo ele perecido sem culpa, eu estou livre de pagar uma indenização, porque não teve culpa. Mas eu tenho que te devolver o dinheiro e ficar no prejuízo. O prejuízo recairá sobre mim. Res perit domino. A coisa perece para o dono. Ah, mas e se foi com culpa? Na verdade, a história é o seguinte. Eu lhe vendi o carro e eu resolvi me despedir dele, então saí para um racha. Em altíssima velocidade eu bati no muro, o carro deu PT. Pereceu. E aí? De forma prática, a gente já vai ler o texto da lei, mas às vezes o legislador ele não é tão claro assim. De forma prática, o que vai acontecer é o seguinte: se você não aceitar nenhum outro objeto no lugar, a obrigação será resolvida, eu vou ter que te devolver eventual valor que tenha sido pago, e eu posso ser obrigado ainda, por conta da culpa, a lhe pagar indenização pelas perdas e danos. Venha para a lei. Segunda parte do artigo 234. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. Só peço que você tenha cuidado com essa expressão equivalente, tá? Porque é evidente que eu só vou responder pelo equivalente se você tiver pago alguma coisa, né? Faz sentido nenhum. Imagina, eu estou te vendendo o carro por 50 mil reais, você não pagou nenhum centavo. E o objeto pereceu por minha culpa, é verdade. Aí eu tenho que te pagar 50 mil reais, além de ficar sem carro, eu ainda tenho que te pagar 50 mil reais. Você está enriquecendo indevidamente. Você está enriquecendo indevidamente. O que o legislador quer nos dizer aqui é o seguinte: imagina que você tenha pago a metade, você me pagou 25. E o carro pereceu por minha culpa. Eu vou ter que te devolver os 25 mil reais. E se eventualmente você tiver sofrido algum dano a mais, por exemplo, a partir de amanhã você começaria a trabalhar como Uber e por causa disso não vai trabalhar, aí eu tenho que te indenizar porque a perda decorreu da minha culpa. A obrigação ficará resolvida. Se você pagou algo, eu tenho que te devolver e posso ainda ser obrigado a lhe pagar perdas e danos, a lhe indenizar pelas perdas e danos, ok? É muito importante você ter o artigo de lei em mente, porque muitas vezes cai o texto da lei. Mas é importante também você compreender o texto. Você compreendeu o texto. Artigo 234, primeira parte. Se no caso do artigo antecedente a coisa se perder sem culpa, antes da tradição ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. Só que nem sempre a coisa perece. Pode ser que ela tenha deteriorado. Qual que é a diferença entre o perecimento para a deterioração? No perecimento a coisa acabou.
Não tem o que ser entregue. Na deterioração, não. Na deterioração, a coisa ainda existe. Só que agora ela está avariada. Agora ela está ali com algum defeito. Diminuiu um pouquinho o seu valor. Se ela deteriorou, mas ainda existe. E aí, como a coisa ainda existe, o legislador muda um pouquinho a regra. A coisa ainda existe. O que o legislador estabelece para nós? Se a coisa ainda existe, pode ser que o credor ainda queira. Pode ser que o credor ainda queira. Olha o texto da lei, artigo 235. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatida do seu preço, o valor que se perdeu. A coisa ainda existe, meus caros. A coisa não pereceu, ela deteriorou, ela ainda existe. E se ela ainda existe, o que o legislador está fazendo é dando a opção para o credor escolher. Você aceita o objeto com um abatimento no preço, óbvio. Ou não. Agora que está amassado, eu não quero mais. Alguém bateu no meu carro e eu não identifiquei. E agora ele está com um amassado considerável ali na porta. Mas ainda existe. Eu tinha vendido ele para você, não tinha? Então, agora você escolhe, meu caro. Você aceita o carro como está, com abatimento no valor, ou não? Ah, pessoal, agora que está amassado, não quero mais não. Você escolhe. É o que o legislador está nos dizendo. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatida do seu preço, o valor que se perdeu. Mas isso aqui é sem culpa. E se for com culpa? Se for com culpa é a mesma coisa. Só que aí você acresce as perdas e danos. Simples. Se a coisa deteriorou com culpa do devedor, o credor escolhe aceitar a coisa no estado em que se encontre, com abatimento no preço, ou resolver a obrigação. Só que em razão da culpa, mais perdas e danos. Mais perdas e danos. Artigo 236. Sendo culpado o devedor, poderá o credor, lembre, você escolhe, você que está comprando, você que é o credor. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente, então a resolução da obrigação com a devolução daquilo que foi pago, ou aceitar a coisa no estado em que se ache, com o direito a reclamar em um e em outro caso, indenização pelas perdas e danos. Correto? Tudo certo até aqui? Então, perecer sem culpa, perecer com culpa. Deteriorar sem culpa, deteriorar com culpa. Beleza? Ah, professor, mas e se a coisa melhorar antes da entrega? Isso é algo um pouco difícil de acontecer, né? Cá para nós. Tanto que a própria doutrina tem um pouco de dificuldade de nos falar sobre o melhoramento do objeto antes da entrega. Só que a gente precisa considerar a mesma premissa. Se a coisa perece para o dono, ela também melhora para o dono. Se a coisa perece, se a coisa deteriora para o proprietário, ela também melhora para o proprietário. E estabelecida essa premissa, o que o legislador vai me dizer aqui é que se antes da entrega houver algum melhoramento para o qual o devedor não contribuiu, né? Porque não pode só o credor ir lá e aumentar, melhorar a coisa e pronto. Não é isso. Se houver ali algum melhoramento alheio à conduta ativa do devedor, o melhoramento é dele. E assim sendo, o legislador permite que ele peça aumento do valor
que ele reclame aumento no preço. Olha o texto. Artigo 237. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Então, se a coisa melhora antes da entrega, melhora para o dono. E aí pode o devedor exigir um aumento no preço. Você não concordou? Então a gente resolve a obrigação. Toma aí seu dinheiro de volta. Entendeu a lógica? Agora, a situação é raríssima, né? Tanto que, normalmente, o que a gente observa na doutrina fora é envolvendo animais, fêmea, normalmente. É a vaquinha que ficou prenha antes da entrega. É a égua que ficou prenha antes da entrega. Normalmente, esses que são os exemplos, né, que a doutrina nos passa. E aí pode o devedor exigir um aumento no preço. Se o credor não aceitar, resolve a obrigação. Resolve a obrigação. Parágrafo único sobre os frutos. Os frutos percebidos são os do devedor, cabendo ao credor aqueles ainda pendentes. Entregar coisa certa. Agora, e se a obrigação for de restituir? 3.2, obrigação de restituir coisa certa. Aí eu quero que você inverta. Inverta a lógica. Em todas essas primeiras situações, o devedor ficava no prejuízo, porque ele era o dono. Então a coisa pereceu antes da entrega, resolve, ele vai ficar sem o bem e vai ficar sem o dinheiro. Pereceu com culpa, vai ficar sem o bem, sem o dinheiro e pode ser obrigado a pagar a indenização. Deteriorou sem culpa, vai ter ali um abatimento no preço, ou a resolução do contrato, e, enfim, o devedor vai ficar no prejuízo. Porque se o credor aceitar, vai ser por um preço menor. Se o devedor não aceitar e a obrigação for extinta, eu estou como objeto defeituoso. E se foi com culpa, eu tenho que pagar a indenização ainda. Então, observe que toda a noção de prejuízo recairá sobre o devedor. Por quê? Porque ele é o dono. Só que na obrigação de restituir coisa certa, o credor é que é o dono. Ah, professor, como assim? Eu lhe emprestei o meu carro. Contrato de comodato. Eu te emprestei o meu carro. Qual é a sua obrigação nesse contrato? Eu te emprestei, não te aluguei, não. Poderia ter alugado também. Aí você teria que me pagar o aluguel e me entregar também o objeto ao final. Mas para ficar ainda mais fácil, eu te emprestei o carro, porque aí você não tem nada para pagar. Qual é a sua obrigação? Me devolver, porque ele não é seu. Eu não te doei, eu te emprestei, né? Então, restituir coisa certa. Pessoal, poderia ser uma locação, porque no final você tem que me devolver do mesmo jeito. Só que na locação, além de me devolver, você tem que pagar o aluguel, né? Vou usar aqui o comodato para ficar mais simples. Eu lhe emprestei o meu carro. Você tem a obrigação de restituir coisa certa. Você é o devedor da restituição. Eu sou o credor da restituição. Perfeito? Você deve a devolução do bem. Vai devolver para quem? Para mim. Então eu sou o credor. Quem é o dono? Eu, né? Viu só? Na obrigação de restituir coisa certa, o credor é o dono. O devedor tem posse. O devedor tem posse. E aí, então, eu lhe pergunto o seguinte, imagine só essa situação. Você saiu lá com o meu carro, foi visitar um parente no hospital, estacionou ele direitinho, fechou, acionou o alarme e foi lá ver o seu parente. Quando você volta, cadê o carro? Quando você volta, cadê o carro? Meu Deus. O carro tinha sido roubado. E eu lhe pergunto, você vai ter que me indenizar? Olha que pergunta. Você vai ter que me indenizar? Afinal, o carro estava com você, né? O carro era meu, mas ele estava com você. Você vai ter que me indenizar? A resposta lógica para a sociedade
e que normalmente a maioria dos meus alunos me entregam assim de imediato, é sim, professor. Juridicamente não. Sabe por quê? Porque eu sou o dono. E a coisa perece para o dono. Você teve culpa? Não. Viu só? Olha o que o legislador nos diz. Artigo 238. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda. E a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta sem culpa do devedor se perder antes da devolução, sofrerá o credor a perda. Eu vou sofrer a perda. Por quê? Porque eu sou o dono e você não teve culpa. Quer uma sugestão? Não empresta. É isso mesmo. Não empresta. Não empresta. Essa é uma sugestão. Tem duas saidinhas ainda que vocês vão aprender no momento oportuno. No final do nosso curso, lá na parte de responsabilidade, noções de responsabilidade, e vai ficar um pouco mais claro em obrigação, em contratos, melhor dizendo. Tá? Tem uma saidinha. A primeira regra é essa: se você não quer correr esse risco, não empresta. Tá? Há duas situações em que o devedor vai responder, mesmo não tendo culpa. Quando? Se ele estiver em mora, ou seja, tinha que ter entregue já e não entregou, então ele está em mora, aí ele passa a responder, mesmo pelo caso fortuito força maior, ou se nós expressamente tivermos convencionado essa assunção de risco. Eu falei, te empresto, desde que você assuma o risco do caso fortuito força maior. E você aceitou. Ok? Agora, e se foi com culpa? Aí, se foi com culpa, moleza, pessoal. Né? Você em altíssima velocidade saiu com o meu carro, bateu e deu PT. Você vai me pagar ele, pronto. Até porque você terá cometido ato ilícito, né? Artigo 186, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, papo encerrado. Você vai me indenizar. Artigo 239. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos. E se deteriorar? Você foi, estacionou o carro direitinho. Quando voltou, ele estava com um amassado lá atrás. Você não foi culpado. Você não teve culpa nenhuma. Você foi, estacionou o carro direitinho, num lugar aparentemente seguro, e quando voltou, estava com retrovisor quebrado. E não sabe quem quebrou. Você tem que me indenizar? Não. Você não tem que me indenizar. Porque a coisa perece para o dono, cara. Na restituição de coisa certa, o devedor que não está em mora é possuidor de boa-fé. O possuidor de boa-fé só responde por aquilo que ele der causa. Você não teve culpa. Eu sou o dono. A regra é, a coisa perece para o dono, então o prejuízo é meu. Veja aqui, artigo 240. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la ao credor tal qual se acha, sem direito à indenização. Porque não teve culpa do devedor. A coisa perece para o dono. Na obrigação de restituir coisa certa, o devedor não é dono. Ele é possuidor. E se ele não está em mora, ele é um possuidor justo, um possuidor de boa fé, que só responde por aquilo que ele der causa. Por aquilo que lhe der causa. Se a culpa não foi dele, azar do credor. Por isso que eu falei, não empresta. Ou empresta com assunção de risco, né? Ou empresta com uma cláusulazinha de assunção de risco, que é possível nos contratos paritários. Agora, se deteriorou com culpa, professor, aí o legislador é extremamente confuso. Porque, ao invés de criar um artigo novo, no final do artigo 240 ele diz o seguinte: se por culpa observar-se-á o disposto no 239. Só que o 239 está falando de uma situação em que não tem mais objeto, que ele pereceu.
E aí ele diz, paga o valor do objeto mais perdas e danos. Ora, você saiu com o meu carro e por sua culpa bateu ele ali no poste, quebrou o farol. Eu vou te pedir o valor do carro? Mais perdas e danos. Faz sentido. Claramente não cabe a aplicação do 239 aqui, porque o objeto ainda existe. E por conta disso, o enunciado 15 do Conselho de Justiça Federal, ele fala que melhor é a aplicação do artigo 236, que na obrigação de dar coisa certa, o objeto deteriora com culpa. E aí o credor escolhe aceitar a coisa com abatimento no preço, mais indenização, ou resolver o contrato. O Conselho de Justiça Federal nos recomenda isso. Eu ainda acho meio estranho, tá? Essa recomendação, porque eu entendo que tem que ser casuístico. Se o dano foi grave, aí perfeito. O credor escolhe se aceita o objeto de volta com abatimento, com indenização pela deterioração, ou resolve o contrato. Agora, se foi um arranhado, se foi um amassado, se foi um farol que quebrou, me parece que não cabe resolução do contrato. O que cabe é pagamento da devida indenização. O legislador realmente não contribui muito aqui para nós nessa regra da deterioração com culpa na restituição de coisa certa. De fato, não foi muito feliz. Sugiro a leitura do artigo 1217, 1208, que falarão sobre a responsabilidade do possuidor de boa e de má fé. Mas e se a coisa melhora? Se a coisa melhorar, pessoal, aí a história muda um pouquinho. Por quê? A gente poderia simplesmente falar, professor, se melhora, melhora para o dono. Acabou. Se melhora, melhora para o dono. E aí, fim de papo. Mas não é tão simples assim. Porque eu preciso saber se esse melhoramento decorreu de uma conduta do possuidor. Lembra, o devedor está com algo que é meu. Eu te emprestei a minha casa, por exemplo. Te emprestei a minha casa. E antes da devolução, eis que a casa melhorou. Ou eu te aluguei a minha casa, e antes da devolução ela valorizou. O que a lei me diz aqui é que eu preciso entender se esse melhoramento decorreu de uma conduta sua ou não. Por quê? Se o melhoramento não decorreu de nenhuma conduta do devedor, o devedor não contribuiu para isso. Foi, por exemplo, a prefeitura que fez todo o saneamento básico, melhorou a iluminação, passou asfalto lá na região toda e por isso o imóvel valorizou. Eu tenho que te pagar alguma indenização por esse melhoramento? Não. Olha aqui, ó. Artigo 241. Se no caso do artigo 238 sobrevier melhoramento ou acréscimo a coisa sem despesas ou trabalho do devedor, lucrará o credor, que é o proprietário do bem, desobrigado de qualquer indenização. Agora, se o devedor teve gastos, se foi, por exemplo, uma reforma que o devedor fez ali, foi uma pintura, foi um cano que o devedor mudou, foi a parte elétrica que estava quase pegando fogo e ele foi lá e reformou, aí a história muda. Eu tenho que te indenizar? Não sei. Não sei. Porque o que a lei me diz no artigo 242 é que se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas deste código atinentes às benfeitorias. Então o legislador nos remete lá para as regras das benfeitorias, no livro do Direito das Coisas, artigo 1219 e artigo 1220. Depois você dá uma lida. O legislador, no artigo 1219, ele diz que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, quanto às voluptuárias, a levantar e levar consigo, se for possível. Já o possuidor de má-fé tem direito à indenização das necessárias apenas.
Então eu preciso saber que tipo de benfeitoria foi feita. E se você, devedor, é um possuidor de boa fé ou um possuidor de má fé, porque, por exemplo, talvez já esteja em mora. Eu preciso saber. Para então identificar, com base nas regras das benfeitorias, se haverá ou não alguma indenização. E concluindo, parágrafo único, quanto aos frutos percebidos, observar-se-á do mesmo modo o disposto nesse código acerca do possuidor de boa ou de má fé. Em resumo, o legislador vai me dizer que, em relação aos frutos, o possuidor de boa fé tem direito aos frutos. Aos frutos colhidos, aos frutos percebidos. O possuidor de má fé, não. Ele não tem direito aos frutos colhidos ou percebidos, somente a ser ressarcido do que gastou, para a produção e custeio. Ok? Mas, nós já estamos aqui estourados no tempo, está faltando ainda falar da obrigação de dar coisa incerta. E essa eu vou trabalhar na próxima aula. A próxima aula é um pouquinho mais curta. Nós vamos falar sobre obrigação de fazer e não fazer, um tema bem mais curto. Então eu vou rapidamente estruturar com vocês todas essas regras, falar da obrigação de dar coisa incerta, e aí a gente segue para a obrigação de fazer e não fazer. Vamos ter tempo tranquilo para trabalhar o tema na próxima aula. Perfeito? Vamos parando por aqui por conta do nosso tempo, para não ficar muito corrido, muito embolado a parte final. E assim eu lhe espero na próxima aula. Até mais. Fiquem todos com Deus.